Glória a Deus por essa noite, por esse tempo, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E, como eu disse, a gente que está aqui, a gente tem meditado muito em Efésios, né? E o apóstolo Paulo fala, né? Eu oro por vocês, certo? E a gente, tempo que nós temos, oramos, para que haja uma transformação. A pastora falou, né, dessa dificuldade de uma mudança, um novo, certo? Dar-lhe uma metanoia, uma transformação realmente. Uma metanoia, uma transformação onde eu deixo de não ser mais o mesmo, porque às vezes nós estamos caminhando em caminhos que nós simplesmente continuamos com as mesmas atitudes. Certo? Nós não há uma... A Bíblia sempre nos fala de uma transformação, de duas pessoas que são transformadas, né? Ou duas pessoas, duas realidades, nos mostrando que sempre que são dentro de nós existem essas duas naturezas, uma lutando contra a outra. Há um Saul, há um Davi. Só que há um Esaú, né? E é um Jacó. Só que além de um Jacó, ainda existe um Israel, que é uma, sabe? Então, às vezes nós estamos, a nossa vida, passamos o tempo todo fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito e achamos que, sabe que quando que um erro não é um erro? Quando esse erro, ele me torna melhor. Eu consigo mudar algo a partir daquele erro. Mas se aquele erro, eu ainda continuo praticando, fazendo, julgando, agindo da mesma forma, ele não simplesmente é um erro. Sabe isso? Nós temos que entender, nós estamos aqui para praticar, mudar. Nós não somos mais aquela velha criatura. Nós somos chamados a cruzar, a ir para o outro lado sempre. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas e continuamos, sabe, por mais esforço que se faça, por mais palavras que sejam ditas, por mais liberação que haja, por mais unção que seja derramada, por mais livros que nós leiamos, por mais nós leiamos a palavra, continuamos ainda no mesmo estágio. Vai até ali, parece que trancou. Temos que sair desse lugar. Temos que andar por... Isso ninguém pode fazer por nós mesmos, a não ser nós mesmos. E há uma tristeza, sabe, porque eu sei a promessa que Deus tem sobre esse lugar. Sabe, e dá esse desespero, porque diz, puxa vida. E agora? Ninguém quer, ninguém se dispõe a dizer, eu abro mão. Eu abro mão para viver. Sabe? Andar com Deus é abrir mão, eu não tenho mais direito. É todo mundo brigando
pelos seus direitos, não pelas suas obrigações. Sabe? E aí nós entendemos se nós fôssemos brigar pelos nossos direitos, é entender o modo bíblico dos nossos direitos, o modo que Cristo nos ensina dos nossos direitos. Como a pastora falou, sabe o meu direito? É perdoar, é ser ofendido. E é um desespero, eu falo, cara, me dá um desespero. Não por mim, mas por aquilo que Deus colocou e que está sendo todos os dias cuspido, certo? Cuspido, pisado, pisoteado, esmagado. E por homens e mulheres que deveriam ter essa, sabe, Eu não estou falando para retardado, para lerdo. Estou falando para homens e mulheres que estão ouvindo uma palavra de revelação da vontade perfeita de Deus. Homens e mulheres que têm uma paternidade em Cristo, mas que continuam presos na filiação do diabo, da sua mente, dos seus pensamentos, das suas vontades. É esse desespero que nos dá. Do menor ao maior. Muita ofensa, muito dói, muito... Ai. Muita dificuldade, muita desonra, muita desobediência. A que lugar vocês acham que vamos chegar dessa forma? $40 anos dando volta no deserto. $40 anos. Quantos querem continuar? Sem atingir o ápice daquilo que Deus tem para mim e para você. Sabe? Nós não somos só por vista, só por aquilo que nós vemos. Colocando as nossas necessidades acima de tudo. Eu tenho que se não é desse jeito, não é. Sabe? Meu Deus, há um desespero na nossa alma. Sabe? Deus, sabe, quando eu tenho a plena convicção de quando Cristo vai para o Getsemane, né, ele não vai porque ele vai passar pelo sacrifício que ele vai, não. Eu não posso deixar eles órfãos, porque eles não têm a capacidade. Essa tristeza que bate no nosso coração. Quando tu olha, está todo mundo brigando pelos seus brinquedinhos. Não há ninguém que se levante e diga: ei, vamos botar ordem. Não é organização, é ordem. Vamos colocar ordem. Sempre em nós continua reinando os meus direitos. Sabe que quando eu olho, a gente vai olhando, né, a palavra de Deus, lá em Gênesis, Ló toma uma decisão. Ele, né, há uma discussão com o velho Abraão. E aí Abraão chega e diz: ó, Ló, desse jeito não tem como nós andar junto, não há um consenso, certo? Parece que tua mente está embotada, está com dificuldade, certo? De entender, colocar
ordem na tua casa, nas tuas coisas. Ele disse, mas, como eu não tenho direito de escolher, eu não tenho direito de escolher. Eu não tenho direito de ter uma casa. O pai falou para mim, sai da tua casa, no meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, fui obrigado a sair de casa. Então, não ficar na casa. Daqui uns alguns dias eu vou ter que abrir mão do meu filho. Então, entenda. Está aí. Né? Diante de ti, tu faz o que tu quiser. Se tu for para lá, eu vou para cá. Se tu for para lá, eu vou, sabe? Para mim, nada mais importa. Me importa, né? Jesus disse, eu tenho uma comida para comer. É só isso que me interessa. É só isso que é fazer a tua vontade. Não, eu tenho direito porque eu fui chamado primeiro, né? Eu sou o primeiro, eu sou o Ló, tu vem na minha rabeira, tu tem, certo? É isso aí que tu tem, se tu quiser, né? Não, escolhe. Para mim, tanto faz, por quê? Porque não é o lugar que eu estou, sou eu. Onde eu estiver, se eu estiver no lugar seco, vai ser o melhor. Se eu estiver num lugar onde tem, vai ser o melhor. Há em mim uma tristeza que eu sei que daqui a pouco eu vou ter que estar, né, te resgatando lá. Mas amém, tu não entende essa cultura, certo? Tu andou comigo, tu viveu comigo, tu sabe como é que é, mas tu não entendeu ainda qual é essa cultura que tem, a cultura da honra. A cultura do negue-se a si mesmo, toma sua cruz, me siga, tu não entende. Então faz o que tu quer, é isso que tu quer, o que tu quer? Aí você sabe, né, hoje vamos, né, colocar, valorar as terras, né, uma terra que tem cultura, que tem, né, que tem produtividade, ela vale mais do que uma terra aqui, né, um deserto com água. Eu disse, não estou nem ligando para isso. Pega. Porque eu sei que aonde eu estiver, Deus está comigo. Então, sabe? Mas para que isso ocorra, há que ter uma sujeição. Há que ter uma honra. Certo? Eu tenho que sair desses lugares de reclamação, murmuração, de medo, de falta de celebração, falta de honra. Falando, né, em honra, estava ouvindo um grande homem de Deus falando, né, e ele, sabe, às vezes nós temos que abrir mão de algo para ter algo muito melhor. E ele disse, todo erro, né, só é um erro se tu não aprende com aquele erro. E aí, ele, no desejo de ter como os outros têm, aparecer como os outros aparecem, ele foi lá e comprou um carro. 50 prestações, 50, 60 prestações, não me lembro. Aí chegou em casa todo feliz assim,
certo? Quando ele entra na casa, ele olha que a mulher dele não tinha uma mesa, tinha uma mesa daquelas de plástico. O roupeiro estava com uma perna cuenca, né? Aquelas cozinhas estavam queimadas por causa que tinha um fogão embaixo. E ele disse, cara, eu moro aqui nessa casa. E nunca tinha visto isso. E ele disse, para mim, pesaroso não foi pagar aquele carnê todos os meses por causa do carro. Foi pesaroso ver que quem eu deveria ter honrado, no tempo que eu deveria ter honrado, eu não honrei. Ele queria fazer a vontade dele, do jeito dele. Ele disse, mas aquilo deixou de ser apenas um erro, foi um ensinamento. E quantos de nós erramos nisso ou naquilo e continuamos cometendo os mesmos erros, das mesmas formas, do mesmo jeito. Às vezes muda a pessoa, muda o lugar, não temos a capacidade de honrar. De olhar para o outro e ver a necessidade. Eu hoje mandei para alguns, né? Hoje um devocional, aquele versículo, vendo as suas espadas, né? E como valor, deem aos pobres, tenha. Sabe, é olhar que às vezes essa é a cultura do reino. Esse é o idioma do reino, honrar. E a questão de honrar não se trata do outro, se trata de quem eu sou. De quem eu sou. A gente tem Efésios 2:11. Lembrem-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquele tempo, 12, né, vocês estavam sem o Cristo e eram estranhos aos costumes de Israel, alheios ao pacto da promessa, sem esperança e sem Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso coração, Senhor. Uma palavra de arrependimento, reconciliação, de honra, de filiação em Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, continua trabalhando em mim, através de mim, por mim, Pai, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Pai, continua curando os enfermos como o Senhor tem curado, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, uma
transfundação de mente, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, trazendo a provisão, Pai. Não somente aqui, Pai, mas em todos os lugares, Senhor Deus, aonde o Senhor quiser, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muitos de nós estamos preocupados, certo? Com a salvação. A pastora fala, eu não gosto quando ela fala quem quer ir para o céu. Cara, não tem jeito de tu ir para o céu se tu não implantar ele aqui, certo? Porque a mudança né? Eu tenho que trazer o céu para cá, certo? Se o céu não vier para cá, não tem como eu ir para lá, certo? Porque a cultura, eu tenho que trazer a cultura dele para cá. Então, não é o que eu faço, mas aquilo que eu sou, aquilo que eu me torno, certo? Aquilo que eu me torno que vai, então, porque só vai, né, ir para o céu, né, ou voltar para o céu quem tem a mente do céu. Se tua mente não é do céu, sinto muito, tu pode até ser crente, pode ser evangélico, católico, espírito bandista, né? Não vai, né? Não volta. Para que isso aconteça, eu tenho que ter, né, uma mente de céu, uma cultura de céu, um idioma de céu, uma moeda de céu. Jesus disse, eu não peço que tire eles do mundo, mas guarde eles do mundo. Eles são meus embaixadores. São embaixadores de Cristo. O embaixador faz o quê? Ele proclama a cultura do seu país, o idioma do seu país, as leis do seu país, as realidades, as belezas do seu país. Então, né, querer ir para o céu é um desejo de todo mundo, mas, né, eu tenho que me submeter, certo? Posso até ser um salvo. O apóstolo Paulo diz que salvo meio que pelo fogo, assim, né? Meio, né? Fedendo a borraio, né? Mas jamais irão para um lugar que vocês não desejaram. Nós não vamos para um lugar que nós não desejamos. Certo? Não vamos para lá. Certo? Porque né? Se eu quero, né, vou usar para a nossa realidade aqui. Aqui muitos, né, venderam tudo, até o corpo, para ter, né, a substância. Aí, você foi lá, você quer muito aquilo, certo? Aí o que você faz? Você pega o 5, você está com a barriga assim, ó. Aí você olha aqui e aqui, né? O pão e a pedra. Hã? Você abre mão do pão, né? Porque aquilo para ti naquele momento é mais importante. Então, quando algo é importante para mim, eu vou abrir mão, né? Eu abro mão por algo que é mais importante. Senão eu continuo buscando aquilo que, né? Então não tem como eu ir para um lugar onde eu não estou abrindo mão de algo para estar naquele lugar. Eu não estou abrindo mão de algo para estar com o meu Cristo, com o meu Pai. Então tem lógica, né? Eu prefiro ter atitudes, conversas, né? Então eu vou mudando, vamos ter que, eu quero, né? Quando a gente, né, vou falar quando nós éramos novos, agora não, né? Estava falando esse dia com o Tiago. Estava falando também, eu estava o Tiago, fomos para Santa Maria conversando com ele, né? Voltando, né? Eu disse, cara,
Você imagina nós, assim, numa geração mais, né, mais dinossauro, paciência, maiores dinossauros. Numa geração como essa que está aqui hoje. Meu Deus do céu. Nós ia ter que fazer ficha, certo? Nós vamos ter que ter um fichário e passar o dia todo tomando tônico, né? Para poder dar conta da demanda, né? Não, então assim, paciência, o Naldo, né? Nós somos aqui, né? Tínhamos uma vida saudável, tinha uma... Cara, quando a gente conseguia, naquela época, né? Uma coisinha a mais, cara, aquilo era loucura. Não, agora... E os caras não querem. Você entende? Não, hoje assim, por um relacionamento, antigamente, né, chegava na casa né, cara, o pai já perguntava, o que tu faz, da onde tu vem, né, trabalha, tu estuda, não sei o quê. Fazia um interrogatório. Hoje só diz assim, tu é homem, tu gosta de mulher? Cara, tá bom, tem, né? Não precisa nem gostar muito, mais ou menos, até pode ir, né? 3 dias, tá bom, né? Então, assim, hoje, sabe, se criou uma... Porque está faltando, não só homens nesse sentido, mas em todos os sentidos. Homens que realmente já se revistam do novo homem, que é Cristo, e tem uma atitude de governo, de liderança, que sejam, sabe? E Cristo tem nos chamado para isso, certo? Você está aqui ouvindo uma palavra de transformação, né? Mas não era isso que eu falei. Eu falei assim, quando você, né, naquela época que tinha, né, a conquista, o cara, né, se arrumava, tomava banho, né, botava perfume, fazia aquela coisa para dar aquela, né, passava como é que é, uma brilhantina no cabelo, né, para ficar, certo? Não, chegava na cara, chegava na casa, assim, ele olhava o tênis, né, do cara, né, olhava não, dependendo da roupa que tu estava, a gente dizia, tu é bagaceira, né? Eu tinha uma pessoa que eu conheci que homem de bermuda e que camiseta, né? Não era homem de negócio. Não era homem de negócio. Mas assim, então, o que eu quero dizer? Então, assim, tu preparava, né? Tu podia ter mas tu te preparava, certo? Para esse momento. Por quê? Né? Não era fácil acesso chegar, e hoje está fácil acesso, né? Primeiro que sim, né? Meu Deus, eu falei para o Tiago, na nossa época, se tivesse WhatsApp, ia ter tanto vírus ali dentro que Deus o livre, né? Explodiu o telefone. Entendeu? Quer dizer, ou nós nessa... o que acontece? Cara, menina 10, 11, mandando nudes, fazendo... Na nossa época, quando tu passava por um varal, né?
E tu olhava, meu Deus, né? Paciência. Cara, sabe? O que eu quero dizer é que a facilidade, certo? A facilidade, a gente confunde, nós estamos confundindo, tudo é fácil, nós achamos que como há uma facilidade que é essas potestades, esses dominadores, que atuam, certo? Nas regiões celestiais e que vêm, certo? Atuam no pensamento da grande massa, do pensamento dessa globalidade. Nós achamos que isso vai funcionar quando, certo? Essa facilidade, não é bem assim. Eu tenho que desejar muito algo para ter. Hoje eu acho que há esse arrefecimento da masculinidade, uma das coisas, é porque a demanda é muito grande, certo? Metade não quer, né? A outra metade está preocupada com o seu, né? Não, um terço, né? O outro tem nojinho de tudo. Então, a gente acha que é fácil. Acha que vai pôr para o céu de qualquer jeito, certo? Cara, não tem. Nós temos princípios e requisitos para entrar. Nós temos que ter. Não é porque parece que é. A pastora tem ministrado muito. O que a serpente tem falado? Mas a pastora vem aqui, pega e dá-lhe uma paulada na serpente, certo? E deixa ela meio tonta, certo? Ela sai daqui, as amigas estão conversando com a serpente, dando, né? Vem cá, o que tu diz? O que tu me orienta? Como é que eu faço? Né? Aí ainda pega a serpente para bater na pastora ainda. Né? Vem cá, o que tu me diz? Tudo aquilo que a pastora falou lá não pode ser verdade, né? A serpente, que é isso? Né? Aquilo de ser mulher de um homem só, isso aí é coisa antiquada, isso é do tempo da Ariri Pistola, né? Cuidado, inventou. A pastora falou que é mulher com homem com mulher. Isso é verdade, serpente? Não. Pode fazer o que tu quiser. O importante é ser feliz, né? Daí vamos dar um pau na pastora, vamos, né? A gente fala de uma forma, mas é realmente isso que acontece, certo? As más conversações, elas vão, e a gente acha que isso vai, né? Não tem. Sabe que a gente tem um tempo de caminhar, Deus nos tira para nos abrir, sabe? E nós temos que entender assim, antes de uma grande conquista, Deus vai nos passar por provas, certo? Para ver se realmente é aquilo que tu quer. Tem que vai muito na emoção. Esse senhor que está falando sobre casamento, falando sobre. Mas um outro irmão falando assim, cara, hoje eu tenho essa mulher aqui. Todo mundo inveja, olha, né? Mas se eu disser para vocês que eu comprei na planta, que foi mais barato comprar na planta, né? Mas você não sabe o quanto que eu tive que investir. Terreno alagado, enchente, lixo, certo? Não sabe o quanto que tive que botar
de estaca, de fundamento. Quanto que eu usei de aquele piche que passa em volta lá para não ter infiltração. Hoje vocês olham, é bonito. Mas quanto? Sabe? Então a gente acha que andar com Deus é barato. Certo? Aí tu olha, e aí nós, né, quando nós olhamos, cara, é a melhor coisa que tem, né? Que a gente vem para Jesus, é mais barato, certo? Ele faz uma proposta, vem. Aí tu olha a planta, né? Tu olha a maquete e diz, nossa, que coisa linda isso. Só que tu não, né? Tu assina o contrato ali, né? E todo mês tu tem que pagar aquela. E aquilo não sai. 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos. E tu investindo. E tu continua. Mas tu olhou a planta, certo? Tu olhou o desenho. Nossa, que bonito. Mas tu não sabe o trabalhão que é. E andar com Cristo é isso. Sabe, tu anda, tem uma promessa, e essa promessa ela é real, ela é verdadeira, só que eu tenho que entender que ela vai levar um tempo. Aí o inimigo diz, não, nem assim. Para que tanto se tem lá mais barato? Hoje eu estava vendo um vídeo num divórcio que aconteceu. O lixeiro juntando uma daquelas mulheres de borracha, botando na... Foi feia a coisa que ele jogou no lixo, né? Deve ter desagradado muito. Sabe? A facilidade. Então, o Senhor Deus ele vai nos levar até um caminho, vai nos tirar do deserto, né? Vai nos tirar do deserto e vai nos levar para um lugar de transição. Só que ele diz, daqui para frente é tu. Daqui para frente é tu. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século, mas quem tem que fazer é tu. Moisés está lá na beira, lá, aquele monte de gente, lá, ai meu Deus do céu, o que é que eu faço, Senhor? O Senhor me tirou do deserto, né? E ele diz assim, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diga ao povo o quê? É o andar. É o tomar atitude. Nós nunca vamos ter herança se nós não formos filhos. Então nunca vai ter. Né? Como eu falei, eu não gosto da pessoa falar, o céu, 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 céu da boca do jacaré. Eu só vou poder ir se eu realmente se eu for filho. Só tem herança quem tem filho. Quem é filho. E aí Jesus diz em João 1,12: a todos que o receberam, deu-lhes o poder, né? A possibilidade de se tornarem. Bloqueou aí? Deu problema? Meu Deus do céu. Eu tenho que orar mais, eu tenho que orar mais. Não, tem que orar. O problema sou eu o problema. Então a todos o que, né, o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus.
certo? Deu-lhes o poder, a possibilidade, certo? Abriu, né, para que sejam feitos filhos de Deus. E isso é o que é? É uma entrega, é uma renúncia. Então, se eu não consigo viver, certo? Se eu não consigo me submeter a essa paternidade de Deus, eu não tenho direito à herança. Eu não tenho direito a entrar nessa terra prometida. Então, por causa disso, recordai que antes erais gentios quanto à carne, e chamados em circunciso entre os que se chamavam circuncisão, a qual é feita com as mãos na carne. O que era a circuncisão? Certo? Ao 8º dia, a criança nascida, lá em Gênesis 17, o Senhor diz para Abraão: Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo, certo? E o sinal da minha aliança é que todo homem nascido na tua casa, ele vai ser circuncidado, né, tirado a pele do prepúcio, certo? Para ter essa aliança comigo. E aí ele vai ser chamado de meu filho, vai fazer parte da minha descendência. E aí eu tive vendo, sabe que por isso que é mais fácil, né, você pegar um menino, uma criança, e educar, do que deixar com que ela cresça, certo? Sem fazer isso. O tempo de recuperação de uma circuncisão num bebê é 7 dias. No máximo 10 dias, conforme o tempo médio, 7 dias. Uma semana. Quando passa dessa fase de bebê, o bebê é circuncidado ao 8º dia. Então, ao 8º dia, no 16, né, no 16º dia, esse bebê já está, não tem dor, não tem nada. Está tranquilo, já está cicatrizado, tá. Passou esse tempo, de 2 a 4 semanas. Fica mais difícil, né? Agora, se esse filho é circuncidado adulto, vai de 4 a 8 semanas. E aí, o que é a circuncisão? É o sinal de que eu sou filho. E aí, é uma coisa dolorida. É se submeter. Certo? A pastora Rose, não sei se foi sábado passado, ou numa oração, ela falou sobre isso. A circuncisão de Timóteo. Um homem já, alguém que se submeteu, que quis passar pelos processos, que quis se sujeitar a um outro homem, a uma autoridade sobre a vida dele. Só que isso traz dor, traz incômodo. Só que tu não pode ter herança se tu não passar por essa. Não tem direito à herança se tu não te deixar circuncidar. Tu vai ser incircunciso. Hoje, né, os judeus ainda praticam a circuncisão, mas entre nós, como homens e mulheres que querem ser filhos de Deus, há uma circuncisão no coração, na nossa mente, que tem que ser trabalhada
e que vai causar dores. Quando nós lemos em Hebreu, né, que pai açoita, disciplina e açoita. E o açoite é para aquele perverso, para aquele que não quer ouvir, para aquele que não. Quanto mais nós Salmo 132, 8 ou 9. Não é. É o 32, então. Trinta e dois, 9. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Às vezes nós somos submetidos, Deus todo o tempo está querendo ter conosco um relacionamento de filhos, quer nos chamar para perto dele, e ele nos chama, ele está sempre pronto, ele está no portão aguardando. Mas a gente é que nem um filhote de mula, só dá coice. Quantos querem que uma herança? Quem quer ir para o céu? Ai, todo mundo quer ir para o céu. Mas se eu não trouxer, se o céu não for aquilo que eu mais anseio, aquilo que eu mais quero, aquilo que eu proclamo na vida dos outros, aquilo que eu coloco na vida dos outros. A pastora, começou ali, falando do Mateus 5:43. Se eu tenho amar o que me ama, aquele que me agrada, aquele que faz as coisas que eu gosto, aquele que me dá Ser filho é ter a essência do Pai, é ser igual ao Pai. A maioria de nós aqui está nesse versículo aí, Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Amém? Não é esse o nosso versículo? Ei, não tem como nós, se o céu não vier aqui, se o céu não descer, se eu não trouxer o céu para cá, para a minha vida, para os meus relacionamentos, para a minha mesa, para eu ser aquele que vai curar as feridas, aquele que vai trazer uma palavra de renúncia, de abrir mão. Não tem como. Então, o que é mais importante? O que é mais importante? É você ter
razão, você está certo, você está alinhado com o céu. Você está alinhado com a vontade do Pai. Só que daí vai dizer, viu, que a herança circuncida, passa por dor. Eu tenho, depois da circuncisão vem a dor, mas depois da dor vem a herança. Só que não é do jeito que a gente quer. A gente pensa que não é. A gente acostumou muito com uma linda mulher, né? Sai da esquina e vai para um hotel de luxo numa semana, assim, uma semana, em horas, né? 2 horas depois ela é esposa do magnata. A gente acha, nossa, isso acontece. Aceitar Jesus, daqui a pouco eu estou, né? É o Richard Gere, é o meu Jesus. Já sai do outro lado. Só que não. Há um processo. E aí, eu tenho que entender que esse processo é bom. Já a gente já falou disso. Aí tu sai da rua, tu estava na esquina, vendendo o teu corpo, tu estava ali fazendo, né? E aí tu vem para Cristo. E aí tu pensa assim, não, já todo mundo vai me aceitar, eu vou chegar na casa do noivo, né? Eu sou... Não. Aí eu tenho que estar sarado com relação ao meu passado, as minhas atitudes, as minhas escolhas. Que eu vou ouvir todo o tempo todo. As pessoas têm prazer de ferir. Agora, se eu não for sarado, eu não vou poder sarar outros. Não vou ter condições de trazer outros. Ai, porque, cara, acho que nós estamos aqui dentro, as pessoas são aqui dentro como elas são lá fora. Aqui não tem Só que nós não temos que nos isolar. Nós temos que permanecer. Quando eu permaneço, sabe? A gente tem a mesa aqui. A mesa é um lugar desagradável. A mesa... Sabe, às vezes eu fico com vontade, não por ser... Não quero. Eu estou de jejum, eu estou na mesa. Ah, porque tratamento. É tratamento. Vou vencendo. Todos os dias. Cada mesa Aí às vezes eu sento na mesa e vejo que eu não sou tão bom quanto eu penso que eu sou. Eu não vigio tanto a minha boca quanto eu penso que eu vigio. Eu não vigio tanto os meus olhos quanto eu penso que eu estou vigiando. Então eu tenho que voltar para a mesa. Continuar na mesa. Não quero ir para a mesa porque fulano falou isso. Porque fulano me... Muito triste. Muito triste. E ainda pensa que vai. Não vai. Sinto muito cortar o teu barato. Não vai. Sinto muito se eu estraga prazer nessa noite. Não vai. Né?
Não tem esse negócio de não trouxe nada para a mesa. Tu traz. Tu traz a tua insatisfação, traz a tua raiva, a tua ira, traz... E aí, né? Às vezes eu falo alguma coisa assim, eu digo, meu Deus, se aquele olhar das pessoas fosse o olhar de raio laser, eu estava cortado no meio, picado. Só que eu tenho, né? Eu sei que as pessoas trazem para mim as suas frustrações. Né? As suas dificuldades, os seus problemas, eu tenho. Então eu fico quieto. Dá vontade de falar. Jesus disse, olha aí. Certo? Vamos lavar o pezinho, Jesus diz, vamos lavar o pezinho. Não, Judas não, né? Se fosse a Laurinha dizer, não, esse não, esse não. Esse valmado. Se fosse muitos de nós, esse não, valmado. Daí Jesus diz, olha, lava o pezinho do Pedro, diz, Pedro, daqui a pouco tu vai... Eu vou morrer por ti, Senhor. Não, cala tua boca, Pedro. Fica quieto, cara. Estou trazendo condenação para ti, fica quieto. Né? Daqui a pouco tu vai me... No primeiro tiro, tu já está lá no... Judas, deixa eu lavar o teu pezinho aqui. Além de tu estar me roubando, tu vai me vender daqui a pouco. Né? Não está roubando de Jesus, está roubando de todo o corpo ali. Né? Mas, além de tu estar nos roubando, né? Daqui a pouco tu vai me vender. Tem problema. Daí não falou, Pedro, olha para Judas, né? Isso aí, não seja como Judas. Não disse para, né, não seja como Timóteo, como Tomé, não seja, né? Ô, Joãozinho, tu tá vendo? Tomé, tá vendo? Não seja que nem eles. Não, cada um vai fazer isso. Eu tenho que estar maduro para entender isso. Todos aqueles que quiserem, deu a possibilidade de serem chamados filhos, mas para ser filho eu tenho que ser circuncidado. Tem que pegar e passar, né? Aí o cara vai, às vezes, né, o pai pega o filho, já é adulto, né? O bebezinho não tem problema, ele nem sabe, mas deu, né? Agora o pai pega, e não era faca, era pederneira, certo? Sabe aquela quando tu pega o basalto, né? E tu dá uma lascada, fica aquele fiozinho assim, né? Era desse jeito, mais ou menos assim, sabe? Aí ele vê, né? Ele pegou, né? Põe aqui, não vou, né? Botou ali em cima da mão do pai, né? E o pai pega a faca e vai. Muitos de nós é assim, certo? Na primeira dor, vou embora, não quero mais, é muito obrigado. Valeu. Aqui, né? Aqui, sai ele fora, aquele vagabundo sem vergonha, diz que é pastor, ladrão. Você mas o quê? Onde já se viu isso? Né? Mas
O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é essa intimidade, esse amor. Eu falo todas as noites, todos os dias, todas as vezes que eu falo como um pai fala aos seus filhos. Essas conversas que eu tenho aqui com vocês, eu falo dentro de casa. Não. Eu digo, as minhas meninas são muito mais, né, macho do que muito macho. Elas ouvem cada coisa. Por quê? É maturidade. Então eu tenho que... Senão eu acabo inferindo. E o que acontece? Quando tu vai lá, dá-lhe um corte, não termina o processo, aí tu volta, né? Às vezes tu não cuida, bicha, aí volta todo bichado, todo, né? Aí para tu mexer de novo tem que desinfeccionar, tem que, né, tratar e tal. Aí vamos de novo no trabalho. Aí começa. Quantos aqui já foram assim, né? Umas 10 vezes já botaram assim, vamos! Ai. É só o pastor apertar um pouco, já... Eu estou embora. Que lugar. Né? Que lugar. Pensa aqui. Amados. Ter direito à herança, ter direito a viver, não, né, somente o necessário, mas ele disse assim, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu digo, a gente está vivendo, eu não tenho do que reclamar, eu acho que ninguém tem, não temos tudo o que queremos, mas temos aquilo que precisamos e necessitamos para o tempo que estamos vivendo. Mas poderíamos estar muito, né? Porque o que acontece? Não tem como entrar na terra prometida se não houver circuncisão. Então tem que estar todo mundo circuncidado, senão não entra. Então tem que esperar, aí espera um lá está de... Não, hoje não. Estou de Chico. Só os entendedores entenderão. Então que Jesus nos diz que nós temos que nos submeter, certo? E a partir dessa submissão, estar debaixo de uma mesma missão, de uma entrega, de passar por um processo de dor, de um processo de recuperação, de um processo de cicatrização, um processo às vezes que vai dar inflamação, vai dar, né? Cada um, né? Tem, né, uns que fazem, né, por exemplo, cansei de, né, fiz implante de dente, e saía do consultório, né, normal, né, de fazer uma cirurgia, de enfiar a broca aqui, né? Não tinha nada, nem remédio para dor eu tomava. Agora chegava uns aqui que, né, faziam uma obturação, meu Deus do céu. Não, nem obturação, fazia uma limpeza de dente e já voltava aqui morrendo. Ah, não, a pastora tomou uma bezetacil, legal. Teve um que tomou uma bezetacil, ficou uma semana aqui morrendo. Então, amém? Então, assim, quantos vão querer ser circuncidados? É a pergunta, quantos vão querer ser circuncidados para entrar nessa nova terra, nesse novo tempo, na promessa, na herança? Amém? Vamos colocar de pé.